Vou lançar o Sócrates aqui, né? Só trouxe esse mapinha aqui, né, pra gente só fechar os pré-socráticos aqui. E aí identificar onde, no mapa, né, onde ficava cada um. Tem, né, os clássicos aqui, Aristóteles de Estagiro, Platão e Sócrates de Atenas, né? Aí temos aqui os três de Mileto, né? Lembrar que Mileto era uma colônia grega, né? Que eles não estavam no território da atual Grécia, mas eles estavam numa colônia grega aqui, né, de Mileto, que é nessa lugar chamado de Ásia Menor, né? Ou Anatólia naquele tempo, né? Que era essa península aqui, né, do chamado Oriente Próximo. Temos aqui, né, o Demócrito, o Protágoras e o Leucipo, né, lidera, né, o Demócrito do modelo atômico. O Zenão, que é do paradoxo de Zenão, né, o Parmênides e o Xenófanes. A Quinileia, né, que é na Itália. E o Empédocles aqui, né, na ilha de Sicília. Pirro de Estagira, né, e aqui mais esses dois aqui, Panesse e Posidônio. Então eles são meio espalhados aqui. E até algum Zenão aqui de Sítio, na ilha de Chipre aqui, né? Esses verdinhos aqui são depois do período helenístico, né? Que a gente não estudou, né? O Pirro, o Panense, o Posidônio, o Epicuro, né? E o Zenão aqui de Chipre a gente não estudou. A gente estudou os amarelinhos, né? E os três aqui são do período clássico. O período helenístico é depois, né, do período clássico, que deve ser o período do Império Macedônio, né? Do Alexandre. Eu só coloquei aqui do Parmênides, né, que eu acabei não falando dele, mas é interessante que ele vai ser quem contrapõe a filosofia do Heráclito, né, que o Heráclito falava que o princípio, o arquela, é constante mudança, né, que tudo muda. E ele se pautava o seu princípio da origem da vida nessa questão de tudo muda. E aí o Parmênides não, né, ele falava que a partir do princípio estabelecido, né, ele fala que o ser é único, né, o ser como todas as coisas seriam únicas, né. E aí, como ele falava que não tem como negar a existência do mundo, né? Pois as coisas nascem e morrem. Muda de lugar se expõe a infinita multiplicidade. Daí ele justificava que, né, que o movimento existe apenas no mundo sensível e a percepção dos sentidos é ilusória, porque baseada na opinião, né, na doxa em grego, por isso mesmo não é confiável. Só o mundo inteligível é verdadeiro, pois está submetido ao princípio que mais tarde Aristóteles chamou de identidade. Então aqui ele já vai um pouco além, assim, mas eu coloquei aqui só para falar com relação a essa questão que Parmênides é bem importante quando ele contrapõe, né, enquanto o Heráclito fala que o ser que o princípio da arqué é a mudança, ele entende que o ser é único, imutável, infinito e imóvel, né, que a filosofia dele é pautada nisso, né, a arqué dele é pautada nessa imobilidade. Aí eu só coloquei mais essa questão aqui, né, que até a teoria, né, dos quatro elementos que a gente viu do Empédocles lá, né, terra, água, ar e fogo, faz parte da tradição de vários povos antigos, né, que foi elaborada por Empédocles, que é o que a gente falou, tornou-se a mais conhecida e aceita na cultura ocidental até o século XVIII, né, para a gente ver a importância dos pré-socráticos. Quando, né, o dentista Lavoisier, um grande conhecido cientista, contesta a validade. Então ele durou até o século XVIII. Né? Lembrar que o século XVIII é 1701 a 1800, né? O 18 sempre vai ser os dois números daqui. Né? Então ela durou, veja quanto tempo durou, de 1700 anos, aproximadamente 2000 anos, né? A teoria dos quatro elementos, né? Para ver a importância, como teve força essas teorias dos pré-socráticos. E aqui a gente vai entrar no Sócrates, né? Que agora a gente vai entrar, né, digamos assim, no pensamento pautado na razão em si, né? Digamos assim. Que ele vai sair desse pensamento, dessa cosmologia que chama, né? Que é a explicação do universo através da natureza. E ele vai buscar um pensamento mais racional, assim. Ele vai buscar sair um pouco desse pensamento só da natureza, né? Só físico. E ele vai buscar uma coisa pro conceito mais que a gente vai chamar de razão. Então ele veio de 470 e 399. E uma das características bem interessantes dele é que o Sócrates não deixou nada escrito. Alguns chamam dele de Jesus Cristo da filosofia, né? Que Jesus não escreveu nada, quem escrevia eram os seus discípulos. E quem divulgou, né, as fontes foi o Xenofonte. Os escritos, né, quem divulgou o pensamento dele foi o Xenofonte, Platão, né? O Platão ele vai divulgar o chamado Sócrates filosófico, né? No sentido de que ele vai falar muito da filosofia dele e alguns filósofos, né, alguns historiadores da filosofia falam, né, que comparando, né, o discurso do Platão e os discursos do Xenofonte para algumas mesmas coisas,
Platão era muito mais emocionado, como se fosse assim, ele falava com muito mais orgulho do seu mestre do que o Xenofonte, que era um pouco mais seco, assim, os discursos dele. E o Xenofonte foi para a guerra, né, com Sócrates, e aí eles chamam de o Sócrates histórico, né, que seria esse Sócrates histórico. E aí, esses relatos do Xenofonte não seriam tão emocionados, digamos assim, como o do Platão, né, que fez o Sócrates filosófico. Daí eu coloco que nos diálogos de Platão, né, o Sócrates sempre figura como o principal interlocutor. E também a terceira fonte que seria o Aristófanes, mas o Aristófanes, né, ele era como se fosse um inimigo até do Sócrates. Ele fala que, não inimigo assim, né, mas ele faz uma comédia assim e ele fica tentando ridicularizar. Ele fala que o Sócrates era feio, né, que o Sócrates era feio e não tomava banho. A palavra que ele usava era Isuta, né? Sócrates era Isuta, né? No sentido que chamava ele de feio e falava que ele não tomava banho, né? E falava que ele era sofista. Eu pretendo falar mais dos sofistas, mas eu vou fazer uma aula para detalhar mais algumas questões, assim, que é bem importante, mas eu não quero interromper agora para falar dos sofistas, mas assim, coloquei, né, aqui do grego sofos, sábio, professor de sabedoria. Eles eram como se fossem professores de retórica, né, bem grosso modo, assim, e eles vendiam o seu conhecimento, né? Eles faziam como se fosse um duelo de palavras na ágora, assim, e aí e ganhava quem tinha a melhor retórica, né? E isso aqui também vai ser bem interessante para entender depois algumas questões relacionadas ao Sócrates. Né? Mas só um resuminho, é mais ou menos assim, eles vendiam o conhecimento deles, né? E aí eles na Ágora e na própria na Assembleia, né, que é, digamos assim, a democracia grega, se você quisesse participar dela, você tinha que ter uma retórica boa, né, para você ir lá e falar. E na própria Ágora também, né, quando eles faziam como se fossem uns duelos assim de palavras, era necessário ter uma retórica boa. Então os sofistas eles vendiam conhecimento para ensinar as pessoas a ter uma retórica bem forte. Bem a grosso modo, para fazer uma aula mais sobre eles ali mais para frente. Mas aí depois o termo adquiriu um sentido pejorativo, né? Para denominar o que emprega sofismas. Então, até hoje, né? Hoje quem é um sofista é quem usa de retórica para enganar uma pessoa. Que isso foi o termo que é um termo que na verdade até hoje agora já está sendo tentado ser revisionado, né? Que depois o Hegel, né? Ele faz um estudo bem aprofundado e usa os sofistas, né? Ele usa o termo, acho que é o termo que ele usa para o iluminismo, ele usa para os sofistas, né? Como se fosse um iluminismo grego, né? E aí, o que o Aristófanes chama? Ele chama de sofista, né? E no sentido pejorativo, né? Querendo ou falar que o Sócrates era sofista, que era feio, que era dissuta, que ele vivia com a cabeça nas nuvens, né? Então, o Aristófanes não foi, ele fez umas comédias assim. Acho que até, se eu não me engano, é nas nuvens, alguma coisa o nome da comédia que ele tenta ridicularizar o Sócrates. Aí, né, aqui começamos a falar um pouco, né, da questão do Sócrates, assim, mas se para a gente resumir, assim, uma coisa que talvez fique bem clara e para a gente pensar, é o exemplo de, não sei se alguém já viu, né, mas provavelmente sim, a questão do quando as pessoas vão participar desses documentários, por exemplo, que a pessoa, ou de uma matéria, de algum programa, sempre os da TV Cultura tem bastante, né? Que recomendo que assista, tem bastante coisa boa. Da entretenimento, ninguém lê, ninguém assiste TV Cultura, ninguém gosta de nada no Brasil, né? Enfim, é uma TV muito interessante, muito boa. Por exemplo, assim, alguém chega na rua e pergunta para uma pessoa que está ali o que é justiça. Aí a pessoa, ou melhor, né, a pessoa pergunta se é justo, né? E daí a pessoa fala, não, eu sou justo. E aí, daí a repórter pergunta, mas o que é justiça para você? E daí a pessoa às vezes tenta responder mais alguma coisa, mas já se atrapalha, né? Que ela não consegue conceituar bem. Eu acredito que isso aqui dá pra gente ver bem. Ou um pouco ter uma noção assim de como que o Sócrates fazia, né? Do seu método, né? Que seria a ironia, né? E a maiêutica, né? Que eu coloquei aqui. Mas a primeira etapa, né? Seria a ironia, né? E a segunda etapa seria a maiêutica, né? Que é a fase que ele destruía, né? O pensamento da pessoa, era a ironia, né? Que, digamos assim, ele perguntava fingindo ignorar, né? Ele como se ensinava de uma de desentendido, assim,
ele chegava falando que eu só sei que nada sei, né? E assim, por que que é interessante da gente ver também no contexto dos gregos, assim, que os sofistas, nessa batalha que eles faziam na ágora de ideias, como se fosse, existiam mais ou menos, né? Como se vamos pensar assim. Quem ganhasse, ganhava esse maisinho, e quem perdesse a batalha de palavras na ágora, ganhava esse menos. Então, o sofista que ganhasse, ganhava com o mais, e o sofista que perdesse, ficava com menos. O Sócrates, quando ele fala isso, só sei que nada sei, ele já pega o menos. Para ele, não, eu não sei nada, já perdi, eu já perdi na discussão. É algo como se fosse assim, né? Ele falando, eu já perdi, não, eu já perdi na discussão. Então eu não quero discutir. Então você que sabe pode falar. O que é justiça? Aí a pessoa, não, mas eu não. E aí ele ia desconstruindo, né? Ele começava, né, pela fase destrutiva que era a ironia, né? E aí ele ia perguntando, né, fingindo ignorar, né, fingindo falando que só sei que nada sei. E aí, diante do oponente, né, que se diz conhecedor de determinado assunto, Sócrates afirma que não sabe nada. E aí ele vai fazendo várias perguntas, né, e desmonta a certeza até que a outra pessoa reconheça a própria ignorância, né, no sentido de que aí, por exemplo, essa questão, né, do justo, eu acho que fica muito claro nisso, né, se o entrevistador pergunta o que é justo. Aí você vai falar, não, eu acho que justo tem que ser todo mundo igual, né? Tá, daí, por exemplo, a entrevistadora pode pensar, não, mas e a questão de pessoa que nasce pobre já, né, competir com alguém que é rico, você daí acharia justo? E aí a pessoa poderia tentar, né, e aí, digamos assim, vai ter que desenvolver muito, assim, e vai ter que ir indo elaborando ideia em cima de ideia, né? Para você ficar muito, para montar um conceito de justiça muito elaborado para não cair, né, nessa, digamos assim, aporia, que é o que a gente vai ver aqui, né? Que a aporia, né, vai ser um discurso que não tem resposta, né? No sentido de que, aqui é dos sofistas, mas esses aqui, ó, discurso aporético aqui, né? Que diz respeito à aporia, né, dos gregos, a passagem, a negação, impasse, incerteza. Os diálogos aporéticos não têm continuidade porque o oponente se retira do debate ou não avança até uma solução. Sobretudo se o interlocutor se esquiva do debate. Então, assim, ele vai ser muito difícil você conseguir, né? E você vai ter que ter uma ideia muito elaborada ali para você conseguir. E é um pouco isso que Sócrates fazia. Ele chegava, não, eu não sei de nada. E daí quando você falava, ele ia, não, mas e tá. E daí ele perguntava, até ele destruir. E daí a segunda etapa do método dele seria a maiêutica, né? E então, em grego é parto, né? No sentido de que você vai, sabe, o que ele vai te ensinar, ele falava que você já tinha dentro de si, ele só ia retirar, ele só ia fazer um trabalho de parto, né? Como se fosse, quando ele fazia o parto de corpos, né, ele dava à luz as ideias novas. Então, depois o Platão vai avançar um pouco mais, né? E ele vai falar, né, que filosofar é aprender a morrer, né? Inspirado um pouco nisso no Sócrates. No sentido que eu falei já numa aula aqui. Filosofar é aprender a morrer por quê? Porque você já nasceu com o pensamento, digamos assim, no Hades, que era o mundo dos mortos ali, dos gregos. Era lá que você, no sentido que, pensando assim, que a tua consciência está lá embalada antes de você nascer. Vamos pensar uma coisa assim, que é uma viagem, mas é para entender bem certinho como que é. Você está lá no Hades antes de nascer, você é só uma consciência. Aí a hora que você se forma ali no feto do tua mãe, você nasce. Aí você, lá no Hades, você já tinha todas as ideias, mas daí alguém vai ter que fazer um parto, né? Que é o que o Sócrates faz para você começar a entender essas coisas. Por exemplo, a palavra notebook, a palavra avião, a palavra TV, a palavra tesoura. E aí você vai entendendo, mas na verdade você é uma coisa assim que você já sabia, né? A linguagem já estava dentro de você. Então, por isso que filosofar é aprender a morrer, né? Você já vai ter, no Hades, você já vai saber os conceitos, digamos assim, mas o parto que o Sócrates faz ali, ele só vai retirar apenas esse conhecimento ali que já tinha, para você entender por você mesmo. E aí ele colocou esse nome, né, de maiêutica, que é a segunda parte do método dele, em homenagem à sua mãe, né, que a mãe dele era parteira, né? Então o Sócrates falava que ele era como se fosse o parteiro, né, da Grécia. Segundo Sócrates, enquanto ela fazia parte de corpos, ela dava luz a ideias novas, né? Após destruir o saber meramente opinativo, que seria a doxa, né?
em diálogo com seu interlocutor, dava início à procura da definição do conceito, né, de modo que o conhecimento saísse de dentro de cada um. Este processo está bem ilustrado nos diálogos de Platão, e é bom lembrar que no final nem sempre se chegava a uma conclusão definitiva, né? São chamados os diálogos aporéticos, né? Então, o Sócrates vai... A doxa seria um conhecimento que você já tem, digamos assim, que nem quando alguém pergunta, né, da justiça, do que é ser justo, você já tem a tua opinião, né? Mas assim, para você embasar esse conhecimento e chegar a um conhecimento que seria próximo mais da verdade, né? Você teria que sair dessa doxa, né? Você teria que ir como se fosse para episteme, né? Ou até pro eidos, né? No sentido de que você teria que ir para uma ideia, né? O Platão depois vai contrapor nessa doxa com a episteme, no sentido, ou também com o eidos, né? Eidos no sentido de ideia, que seria uma verdade universal, né? A episteme seria a epistemologia, né? Teoria do conhecimento. Essa doxa é a tua opinião. E o eidos vai ser uma verdade universal, né? Então, esse seria o método socrático, né? Ele vai buscar a conversar com as pessoas ali, né? Ele conversava com todo mundo, né? Que se fossem velhos, moços, nobres, seus escravos. A partir desse pressuposto que a gente falou, né? Ele reconhecia a própria ignorância, né? E inicia a busca do saber, né? Os métodos de Sócrates provocaram os poderosos do seu tempo, que o levaram ao tribunal sob a acusação de não crer nos deuses da cidade e corromper a mocidade, né? Então, essa questão aqui, ele não crê nos deuses da cidade, também a gente já vê que já a própria o rompimento com o politeísmo, né, foi feito já com o Tales, né, porque os deuses da cidade, por exemplo, falavam que o Sócrates falava que o Sol não era um deus, jamais. Esse meu Sol parece uma bactéria. E a Lua também não era um deus, falavam que ele, digamos assim, Sócrates falou que ele era de um material físico, e aí as pessoas acusaram isso, mas assim, foram várias coisas, né? Não foi só isso, eles foram começaram a perseguir o Sócrates mesmo. E aí uma outra coisa também que é bem necessária para entender o motivo que eles perseguiram é porque o ethos grego, no tempo de Homero lá, era um ethos guerreiro. Ethos no sentido assim, uma forma de viver guerreira. E aí existia o ethos de Aquiles, né? Que Aquiles era o guerreiro lá que foi na guerra de Troia, que Homero descrevia, que era o guerreiro que vivia para viver uma vida gloriosa e lá e destruir os inimigos e viver uma vida gloriosa. E não, digamos assim, não era uma vida parada assim, nem que você vivesse pouco, você ia lá, ia se arriscar, ou ia até a glória e ia até a morte, digamos assim. Esse é o ethos, no sentido de modo, da forma de viver de Aquiles, que Homero propunha. O que o Sócrates faz? O Sócrates, ele vai propor essa questão de você dialogar, né? Ele é um cara do diálogo, ele dialoga com as pessoas, ele vai e conversa com as pessoas, e ele, digamos assim, quer impor, ele introduziu ele foi acusado de corromper a mocidade, né? Como se assim, falavam que ele introduziu um novo Deus na cidade, no sentido de que ele pensava um dois em um, né? No sentido da nossa própria consciência, que você já tem a tua dentro de você, você tem a sua própria consciência, né? Que seria como se fosse o teu daimon, no sentido assim, é você falando para você mesmo, que quando você para e fala, será que eu vou fazer alguma coisa má? Aí você, como se fosse um anjinho, fala, não, melhor não, porque isso, né? Então, a tua consciência seria como se fosse um daimon, chamado de daimon ali, né, nesse contexto. E aí, ele ao introduzir esse pensamento, essa consciência, ele vai ser acusado de criar, né, não crer nos deuses e corromper a mocidade, introduzindo esse daimon, esse novo deus ali, que é daimon não no sentido de demônio, mas é como se fosse a própria consciência da pessoa, e ele estava ensinando isso e as pessoas começaram a acusar ele. E também nessa questão do ethos, né, de Aquiles, que essa forma de dialogar não é o ethos guerreiro que o grego estava acostumado, né? E aí então todas essas acusações foram se acumulando, e aí eles obrigaram ele a tomar cicuta, né? Tomar cicuta e morrer, se suicidar, né? Então, o Sócrates foi muito perseguido, né? E teve um fim bem trágico, né? Daí tem um livro, né, que é o do Platão, que é a Apologia de Sócrates, né? Que ele vai descrever, né, esse julgamento do Sócrates, como que aconteceu. E a maioria dos livros do Platão, né,
é baseado na filosofia do Sócrates, no método socrático aqui. Então aqui a gente já tem uma noção aqui, né, do método dele, né, pensando aqui da ironia e da maiêutica, né, só dar uma revisadinha aqui, né, deixa eu usar esse slide aqui, tem mais espaço, que, deixa eu voltar aqui nesse daqui, mas antes de avançar para outras coisas aqui, né, só dar uma revisada. Então, o método dele era a ironia e a maiêutica, né, no sentido de a ironia, ele desconstruía o conhecimento, a doxa, né, que era a opinião, e a maiêutica, ele ia introduzir junto à pessoa, né, como se fosse um par, as ideias novas e a gente ia chegar ao eidos, né, ou a epistemia, que seria a ideia que seria a verdade. Né. E aí ele foi acusado, né, de introduzir novos deuses na sociedade, né, e corromper a mocidade por isso, né, e por um pouco também, né, essa questão que eu falei, né, desse método do dialógico, né, que eles não gostaram disso, né, porque o homem o grego, ele foi educado, né, nesse pensamento do Homero ali, né, do Etos de Aquiles, e também, né, por essa questão dele também desacreditar, né, do sol, dos deuses, né, ele se desmistificar, ele parar de aceitar essas questões como Deus, e também além dessa questão do daimon espiritual, né, que seria a tua própria consciência, né, que ele ia tentar te ajudar a você a usar a tua consciência, a você refletir por você mesmo, né, só tirar isso de dentro de você que já existe, né, e aí eles entenderam que também que era introduzir um novo Deus, né. Então, várias dessas coisas aqui foi usada, né, para derrubar o Sócrates, né, para fazer com que no fim da vida ele tomasse cicuta, né. Então aqui a gente já começa a ter uma noção, né, das questões do Sócrates. E por enquanto acho que tá bom, eu vou passar daí já pensando na questão de cada livro do Platão, né, para fazer umas explicações em cima disso. Mas acho que com essa introdução aqui já dá para começar a ter uma noção assim do como que era o pensamento de Sócrates e um pouco por que ele foi condenado à morte. Né?